Fala galera, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei qual horário que você vai estar aí nos assistindo e nos ouvindo. Estamos aqui em mais um episódio do podcast Virado no Jiraya. Eu sou Thiago Pinheiro. E eu sou André Guerra. O que a gente trouxe hoje, André? Thiago, hoje nós trouxemos uma pessoa muito especial com uma história sensacional. Galera, você que está aí nos ouvindo e nos assistindo, prepara o lenço, o copo com água, que hoje a giripoca vai piar. Se você foi criado num regime assim de que homem não chora, e hoje você chora e a mãe não vê. É, exatamente, hoje é vai isso aí. ser... Eu já tô chorando já. Só de pensar, só de briefing que a gente teve ali, né, cara? Já teve já. Sensacional. Quero agradecer aqui Eco Decor, nosso patrocinador oficial aí dessa parede sensacional. É isso aí. Nossos parceiros Júnior e Giovana, um abraço para vocês. Loja Eco Decor, você pode procurar no Instagram. Eles fazem um papel de parede líquido. E foi isso que colocaram essa parede aqui maravilhosa. Sensacional. Se você procurar no Instagram, lojaecodecor.sp. André, vamos apresentar aí nossa convidada de hoje? Sim. Eu sou especial, eu acho que o tema, vamos achar um tema para hoje, cara? Na verdade, acho que vão ser vários temas aí, cada um vai se apegar a algum deles. Aguenta coração, hein? Aguenta coração. É isso aí. Hoje estamos aqui com a Cláudia Lemos. Boa noite, bom dia ou boa tarde, né? Dependendo de onde você estiver, a hora que você está assistindo. Exatamente. Cláudia, fala pra gente, quem é você, Cláudia? Quem é você hoje? O que você tem feito na sua vida? E daí a gente vai começar a fazer as perguntas e você vai começar a contar um pouco da sua história. Ok. Eu sou Cláudia Lemos, empresária, tenho 39 anos, casada há 17 anos. Uma aspas aí nesse casamento, ele é meu primeiro namorado. Ó, legal. Marido e namorado, né? Se fosse hoje, ele ia ser pedófilo, gente. Desde os 13 anos, exclusivo. Sou mãe de 3 princesas, temos Legal. uma empresa de semijoia, vivemos o melhor ano das nossas vidas em plena pandemia, Uau. né? Vamos contar um pouquinho disso para vocês também. E você é de Foz do Iguaçu, né, Cláudia? Eu sou nascida em Londrina e faz 10 anos que estou morando em Foz do Iguaçu. Mas você tem uma amizade com o pessoal aqui da região, né? Tatuí, Bragança Paulista, Sim. São Paulo também, né? Um pouco de São Uhum. Paulo, Batuba. Aí você tá se conectando com todo mundo aí. Exatamente. E se conectar pelo quê, Cláudia? O que te faz essa Essa conexão? ponte. É o empreendedorismo ou tem alguma outra relação? Na verdade, é um empreendedorismo, mas que tem nos levado a um outro propósito, né? A gente acha que é pela semijoia, e aí vem Deus e muda tudo. Acho que ele vira o Jiraya na nossa vida. Por exemplo, hoje esse podcast não estava na nossa agenda, né? E a gente recebeu uma ligação, mudamos o itinerário e estamos aqui hoje vivendo esse momento com vocês. Que legal. Foi um prazer receber você, Cláudia, receber aqui nossos estúdios, que logo a gente vai estar na Paulista, né, É Thiago? isso aí. Vamos levar essa parede, né? Que ela é Vai nova. ter que levar, vamos levar tudo para lá. Que maravilha. Cláudia, a gente queria começar, como você mesmo se apresentou, a gente queria perguntar para você um pouco sobre o seu relacionamento, porque tem uma história bem impactante aí. E como a gente já disse aqui no começo, né, que é para você preparar o lenço, porque essa história realmente é incrível. Dá um roteiro de filme tranquilo. Exato. Conta pra gente, Cláudia, durante esse período de casamento aconteceu um take. Papai do céu foi lá e vamos começar uma nova história. Exatamente. E então vocês que estão nos acompanhando aqui, se liga nesse tempo, grava aí esse podcast. Quem sabe um dia a gente não vai estar lá em Hollywood. Olha aí. Porque é uma história de filme. Você escolheu sim. quem que vai ser a atriz que vai interpretar você? Julia já. Roberts. Qual vai ser o nome do filme, Cláudia? Eu quero iniciar esse tempo compartilhando com vocês uma pergunta. Vocês têm o controle? Você tem o controle? Você acha que você tem o controle, Thiago? Cara, eu acho que às vezes sim, às vezes não. Não sei, acho que não sei responder. Eu sou um cara, assim, claro que talvez a minha esposa que tá aqui agora gravando, ela vai concordar, não vai concordar comigo, vai discordar. Porém, eu acho que seja uma pessoa que tem bastante o controle das coisas que eu faço. É claro que depende muito da área também, né? Tem áreas que talvez eu tenha um maior controle, algumas eu não tenho tanto assim.
mas eu acredito que diria que sim. Eu acho que eu sou mais flexível do que propriamente ter o controle, sabe? Tipo, aconteceu, daí daquele Você somebody consegue love, tem que desenrolar também se e adequar, se mas resolver. controle eu acho que não. Mas por que dessa pergunta, Cláudia? Essa pergunta, ela me fez entender um momento muito singular da nossa vida. E eu quero contar um pouquinho aqui para vocês. Estava eu numa cafeteria de um hospital, não muito legal, né? Você estar numa cafeteria de hospital, passando por um momento bem difícil da nossa vida, talvez o mais difícil, onde meu marido tinha passado por uma cirurgia no cérebro após contrair uma meningite bacteriana, teve complicações. Eu, nesse momento, grávida de gêmeos, né? 2 menininhas, né? Estão aí, a Manu e a Isa. Naquele momento eu não sabia ainda, estava de 2 meses e meio de gravidez. Você não sabia que estava grávida? Não sabia que era 2 menininhas, não sabia que era 2 né? meninas, mas já sabia que estava grávida. Já estava grávida. E sentada numa cafeteria, a nossa pastora me aconselhando ali, porque meu marido iria passar por uma segunda cirurgia. Nossa, Cláudia, mas como assim? Como é que aconteceu que ele foi passar por uma cirurgia? Ele teve meningite, é isso? Meningite bacteriana. Era um passeio de domingo ao shopping, aquele passeio maravilhoso em família. Nesse mesmo dia, nós tínhamos recebido na nossa casa o dono da nossa casa, que a nossa casa era de aluguel, onde nós estávamos negociando a compra daquela casa. Que legal. Sabe quando você está vivendo o melhor momento da tua vida? O marido trabalhando numa multinacional, você iniciando um projeto com a Semijoia, recebendo a bênção, né, de uma segunda gestação em dose dupla. Família bem estruturada, Bem as coisas estruturada, acontecendo. exatamente, um recomeço. E naquele recomeço, recomeçou mesmo, mas não da forma que a gente imaginava. Saindo do shopping, o Alexandre sentiu uma dor de cabeça muito forte, vomitou na subida do elevador, foi um vômito bem diferente, um jato. Aí já levei ele para o ambulatório do shopping mesmo, porque ele falou, tô com muita dor, muita dor, muita dor. A enfermeira aferiu a pressão dele 22/18, falou, vai para um pronto-socorro. Fizemos isso, chegando no hospital ele ficou na emergência, mas passadas horas estabilizou a pressão e tiraram ele do risco. Como ele trabalhava com médicos, né, a médica me conhecia, falou assim, Cláudia, vai para casa, porque a única coisa que falta é ele visitar um neuro, né, ser examinado por um neuro. Então amanhã cedinho você procura um neuro, porque não tem neuro no plantão. Fizemos isso, fomos para casa, chegando em casa, ele dormiu. Tranquilamente, né? Foi tranquilo. Passou, foi só um susto. E ele dormiu e no momento me deu um start, falei, pô, vou ver se ele tá bem. E a hora que eu fui ver ele, eu dei um beijinho na testa dele. A hora que eu beijei, pelando a testa, eu senti minha boca queimar. Uau! Aí eu falei, meu Deus, que estranho. Peguei um termômetro 39,8. Falei, nossa, o Alexandre nunca ficou doente, febre, dor de cabeça, vômito. E como a gente já trabalhou com farmácia, me deu um start assim. Falei, pô, isso aí são sintomas de meningite. Mas aí você não quer acreditar, né? Eu falei, não, tô louca, que meningite o quê? Mas mesmo assim isso ficou na minha cabeça. Lógico, mediquei ele, né? Isso já era quase meia-noite. Falei, não adianta sair correndo com ele agora, né? Vamos procurar um neuro dia seguinte e tal, mas liguei para um enfermeiro amigo nosso e expliquei o que estava acontecendo. Aí no final da ligação falei, não pode ser meningite não, né? Aí ele falou, Cláudia, está tendo um surto aqui em Foz do Iguaçu. Tivemos 8 casos registrados a semana passada e pode ser que seja assim. Nossa. E, coincidentemente, o Alexandre tinha visitado esse hospital, que era o trabalho dele, na semana exatamente onde tiveram esses 8 casos. Dito e feito, fomos no outro dia no neuro, chegando no neuro, o neuro examinou ele, ali eu falo que eu recebi a pior notícia da minha vida naquele momento, né? Onde ele fez o exame, o Alexandre estava com 3/4 de transnucal, isso quer dizer que é uma meningite muito severa já está num quadro avançado. Simplesmente esse médico pega o telefone e começa. Isso que a gente está vivendo hoje com o Covid, a gente viveu lá atrás. Ele falou, olha, eu preciso de um isolamento,
Meu A Deus. família pode ter sido contaminada, preciso que coletem exame da esposa, da filha, ele teve contato com N pessoas, vamos ter que fazer a coleta, enfim. Foi daquele jeito, naquele susto. E aquele dia feliz de domingo, a compra da casa, o passeio no shopping, 24 horas após se resumiu nessa notícia. Aí o médico virou para mim e falou: olha, ele está com uma meningite, provavelmente seja uma meningite bacteriana, é muito sério, pode deixar sequelas ou ele pode vir a óbito, assim, na lata. E nesse momento foi muito engraçado, né? Foi algo assim surpreendente, que eu saí desse consultório, eu estava sozinha. E ninguém sabia, só tinha ligado para esse meu amigo enfermeiro. E meu telefone tocou, né? Eu teria que levar ele para o hospital, só que nisso eu parei, chorando, desesperado. Falei, tô grávida, e agora se eu também tô contaminada? Opa, se a minha filha esteve, pode ter também, né? Sido contaminado, e meu esposo, ele pode morrer, que Mas loucura. a contaminação Caramba, é meu. pelo ar? É pelo ar, É pelo é ar. pelo ar. É uma bactéria que está no ar. Isso, ela pode ser tanto viral, né, quanto bacteriana. Pode ser pega assim, simplesmente do ar ou um contato por saliva ou coisas assim. E aí, nessa hora, o meu telefone tocou. E era uma amiga minha e falou assim: Cláudia, você tá bem? Eu falei: não. E chorando. Ela falou: Cláudia, eu acordei às 5 da manhã e Deus me pediu para orar por você. E ele pediu para eu te falar uma palavra: sede forte e corajosa. Meu Deus. Aí eu comecei a chorar, contei para ela. Ela falou: Cláudia, só sede forte e corajosa. E nisso, fui para o hospital, fiz tudo o que deveria fazer. E a partir daquele momento, eu não pude mais ter contato nenhum com ele. Meu Deus E do as céu. pessoas que estiveram com ele corriam risco de contágio, porque os 15 primeiros dias, o contágio, assim, a chance de acontecer é muito E grande. como que foi para afastar a sua filha mais velha do pai? Como é que você precisou contar para ela que o pai estava passando por algum Sim. procedimento? Nós sempre fomos assim muito de falar a verdade e Transparente. meio que seja forte e corajosa. Eu acho que isso já fazia parte da nossa vida e talvez eu nunca tinha ouvido de uma forma clara. Expliquei para ela, lógico, de uma forma mais amena, né, que ele tinha passado por um problema de saúde, haveria a possibilidade de um contágio, então nem a mamãe nem ela poderia vê-lo por esses dias por determinação do médico, mas que se o senhor permitisse, e a gente acreditava muito nisso, ele iria voltar, e era só um momento ali que a gente tinha que ser forte, corajosa e estar juntas. Aí procurei, né, distraí-la, levar a amiguinha em casa, deixar na casa, né, de uma amiga que ela gostava. Mas essa época, o seu esposo, ele então ficou, assim, ele já estava mal, ou assim, ele só tinha dores, como que estava o Tava estado? consciente? No Era primeiro consciente? dia, André, ele estava, digamos assim, 50% consciente. Você já vê que a pessoa fica quieta, confunde as palavras. E aí, no terceiro dia, eu não tinha mais contato com ele. E aí, a gente contou. Eu não sei se todos vocês aí que estão assistindo sabem, né? Nós somos da Comunidade da Graça. E o slogan dessa igreja é uma igreja família vivendo o amor de Cristo. Tem muita gente que lança frases de efeito, mas eu estou nessa igreja faz 13 anos e é exatamente o que eu sempre vivi, uma igreja família vivendo o amor de Cristo. Quem me socorreu nesse momento foram os nossos irmãos da fé, aqueles que nós somos presenteados pelo Senhor. Então não era a minha irmã que estava lá, não era o irmão, não era a mãe do meu marido, não era o padrasto dele. Até porque às vezes nem tem estrutura, né? Exatamente, eram os irmãos da igreja, só que eles se doaram não só no tempo, eles arriscaram a vida, porque era altamente contagiosa. Eles tinham que entrar com esses tipo capacete que os médicos usam, sapatos nos pés, aqueles que encapam, aventais, então assim, era risco mesmo. O quarto que ele estava era o último do corredor do hospital, porque naquele hospital que ele estava, ele era o único com meningite bacteriana. Nossa, é perigoso fazer uma Uma disseminação, exatamente, em todo o hospital. E aí começou o pesadelo. Era um pesadelo. Eu não podia vê-lo, ele começou a piorar. O quarto dia em diante, ele perdeu totalmente a consciência.
No 6º dia, ele teve uma febre de 41 graus, ele quase convulsionou, e por estar com a infecção, né, da bactéria da meningite, ele poderia vir a óbito assim, em um momento. Mas medicaram, fizeram exames e foram tentando fazer o possível, só que o quadro dele piorava a cada dia. No 15º dia, ele foi fazer uma ressonância para ver como que estava o grau de infecção. E foi a pior das piores notícias. Ele formou um abscesso cerebral. Um abscesso cerebral, para quem não sabe, é pior que um tumor. Ele é como se fosse uma bola aquosa que dá no cérebro. Então, o que acontece? O tumor, dependendo do lugar, você retira ele inteiro e consegue não danificar o cérebro. O abscesso, ele não dá para retirar, ele tem que ser aspirado. Só que o médico, na hora de aspirar, que se ele errar 1 milímetro, ele pode perfurar uma outra parte do cérebro. Nossa. E esse paciente ter uma sequela permanente. Olha, como que eram as suas orações nessa época? Nesse momento bem inicial, Tiago, era assim: Senhor, me fortaleça, me capacita. Deus, eu sei quem tu és, mas se revela a mim, me fortalecendo e direcionando meus passos dia após dia. Só que nesse momento ainda eu estava debilitada, eu estava chocada com a situação, eu não entendia, como que a gente estava indo para o shopping, via essa cena e de repente a tua vida muda assim. E aí ele chegou a fazer essa primeira cirurgia, o diagnóstico do médico era 2% de chance de vida. Uau! Meu Deus! Opera ou não opera, Cláudia? Eu falei, tem 2%? Então a gente vai ter 98% de fé, então vamos operar. E todo o poder de decisão era seu? Só meu. Aí você assinava, né, aqueles documentos bem legais, que ele pode morrer, e nananã. Meu Deus. Só que nesse caso ele podia morrer. Todo mundo tem chance de morrer quando entra numa cirurgia. E a família, como que estava nessa época? Os pais, o sogro, sogra? Todo mundo muito abalado, Tiago, o medo, né? A morte pairou, né, sobre a nossa família. Então, assim, foi um momento assim muito difícil mesmo. E aí, para ajudar, eu grávida de gêmeas e não podia ter contato com ele, porque eu não podia nem entrar. Tinha a questão da meningite, mas depois tinha a questão da gravidez que não me permitia estar com ele. E aí, nesse dia, ele fez a cirurgia, eu não consegui vê-lo, ele operou, o médico tudo por telefone, eles passaram uma proibição até para o segurança do hospital, porque várias vezes eu tentei entrar na hora do desespero, e aí a terceira vez, moça, você não pode entrar, se você entrar a gente perde o emprego, não pode. Tinha sua foto assim nas paredes. Assim, todo mundo já me conhecia, ela está grávida, ela não pode entrar. Mas, graças a Deus, ele fez essa cirurgia, ele foi de sucesso por conta de todo o risco, ele voltou sem sequelas, ficou alguns dias na UTI e foi estabilizando o quadro. E nisso, fazendo um revezamento, né, de visitas, o pessoal acompanhando ele, era bem delicada a situação ainda e eu não podia vê-lo. Quando deu 28 dias de internamento, ele teve uma febre de 42 graus. Nossa, meu Deus, o homem estava cozinhando, moço. 42 graus. E aí, nesse momento, assim, foi desesperador. O médico correu e me ligou, falou, olha, o Alexandre teve uma piora, provavelmente a gente vai ter que fazer uma segunda cirurgia, mas eu acredito que esse hospital que ele está não tem todo o suporte que a gente vai precisar, vai ser uma cirurgia demorada, eu quero saber se você me autoriza ou a gente vai deixar ele assim. Há grandes chances dele não voltar. E você estava em Foz? Estava em Foz. Foz ainda. Para quem está assistindo e ouvindo a gente, quando a gente fala na cirurgia, a gente está falando de arrancar o tampão da cabeça, é isso mesmo? Exatamente. Meu Deus do céu. Arrancou, essa foi a segunda, né, tiragem do tampo, aí eles retiram, deixa ali do ladinho o tampo da cabeça e manipula todo o cérebro em exposição total. Meu Jesus, misericórdia. E essa segunda cirurgia ele fez num outro hospital, né, que tinha materiais mais adequados, né, para a gravidade da doença.
e ele ficou na UTI. Antes dele operar, eu tive que assinar o termo, e aí acho que o médico meio que se compadeceu, porque eu não tinha visto, já fazia 28 dias, ele me autorizou a entrar, porque era outro hospital, um hospital maior e tal, e eu acho que ele pensou, não sei se esse cara vai sair ou não, deixa eu deixar a mulher dele ver ele, né? E aí eu cheguei e o meu cunhado, nesse momento, que estava acompanhando ele, o irmão do Alexandre. Eu cheguei e falei, cadê ele, Gustavo? Tá ali. E me apontava. Eu não, acho que já levaram para a cirurgia. Cláudia, ele tá ali. Falei, não tá. E tinha 2 pessoas. E ele falou, Cláudia, perdão, ele está ali. E a hora que eu olhei, eu não reconheci. Ele estava pesando uns 60 quilos, ele pesava 80 em 28 dias. E era como se ele estivesse definhado. Ele estava pequeno, porque ele estava com tanta febre que ele estava encolhido. Essa febre de 42 estava com ele ainda, apesar dos medicamentos. Ele não teve uma convulsão, algo pior, porque realmente Deus estava ali com ele. E nesse momento, a hora que eu vi ele, eu falei, meu Deus. Aí, cadê o papel, doutor? Eu nem tive tempo de viver ali aquele momento. O meu desespero ali foi tanto que eu falei, vamos operar ele agora. Aí o médico me deu, e nesse dia o centro cirúrgico desse hospital estava cheio. E esse médico é um médico assim bem temperamental, enérgico. E isso, num determinado momento, você acha ruim, né? Porque no momento delicado desse, você quer alguém compreensivo, alguém... Só que quando Deus está no negócio, ele usa até a adversidade para te abençoar. Esse médico, por ele ser tão enérgico, tão, né, determinado ali, firme, em alguns momentos até grosseiro, ele falou para a enfermeira ali do ponto ali cirúrgico, é ele que vai entrar no centro cirúrgico. Não, doutor, tem 3 na frente. Eu tô falando que é ele, o cara vai morrer. Tá com 42 graus, é agora. Ele mesmo pegou a maca e foi puxando e gritando, vem. A gente, não, doutor, é outro paciente. É ele, é agora, ninguém tá com tanto risco como ele. É agora. E esse médico literalmente enfiou ele naquele centro cirúrgico e operou ele naquele momento. A cirurgia durou 8 horas. Nossa. Nesse dia era um dia super chuvoso e estava trovejando, e tinha um lugar nesse hospital que dava para você ver o céu, assim, né? Era em vidro e tal, e a gente estava ali. E eu me lembro que quando eu olhei para o céu naquele momento, eu via a forma que a minha alma estava e a dor e o momento que a gente estava vivendo, um momento tribulado, com trovões, escuro, um momento muito sombrio, porque eu não sei vocês, mas eu não curto muito uma tempestade, né? Ela dá medo, né? Aquelas trovoadas, você não sabe se vai acabar a luz, é algo meio... que você não tem previsão do que vai acontecer. E eu olhava para aquele tempo e eu via que a minha alma, a minha vida estava passando por aquela tempestade. E nesse momento, a nossa pastora nos acompanhava, ela falou assim, Cláudia, vamos lá para casa. Eu falei, como que a gente vai para tua casa? Ele está operando. Cláudia, a cirurgia vai demorar. E ela olhou para mim e falou assim, você tem que pensar uma coisa. Não é só o Alexandre, você tem a Emily e você tem 2 bebês na sua barriga. A gente tem que aprender a segmentar os problemas. Ali eu já tirei uma lição. Eu olhei verdade, falei, eu tô grávida, eu tenho minha filha. E diante disso resolvi ir para casa dela. Ela esticou uma poltrona para mim e falou assim, você vai dormir agora e vai descansar. Falei, gente, ela tá louca, como que alguém dorme e descansa num momento desse? Eu não sei como, se eu tivesse tomado alguma coisa, eu iria falar que ela colocou uma Boa Noite Cinderela pra mim, mas ela não fez isso. Eu não tomei nada, eu apaguei. Eu só acordei com o filho dela falando, Clau, ligaram do hospital. Eu não sabia onde eu tava, eu desliguei, eu não vi aquelas 8 horas passarem. Aí nisso corremos pro hospital, falei, doutor, e aí? Como que ele tá? Você vai perguntar como que ele tá? Operei! Agora amanhã que a gente vai saber. Eu, tá, Nossa, doutor? E aí ele falou assim, o importante é que ele tá vivo, né? Não morreu. Então uma parte a gente venceu. Eu, obrigado, Deus. E o que podia ser ruim conseguia ficar pior. Nossa, foi mais ou menos gente. essa vibe. E aí no dia seguinte eles me autorizaram a estar no hospital, porque esse médico ele era bem, né, hostil, assim, ele falou, deixa a menina entrar, ela vai entrar e pronto.
e deixaram. E naquele momento eu pensava assim, eu tô passando por tudo isso. Se Deus não nos cuidar, em vão é a sentinela. Eu falei, Deus, como que eu vou deixar o Alexandre mais um mês sozinho aqui? Eu falei, não, o Senhor vai guardar a minha vida, a vida das bebês, e eu preciso estar com ele nesse momento. E a hora que eu cheguei nessa UTI, a frase, mas era muito grande, gente, uma placa tipo de 1,80 por 1,20, mais ou menos, uma placa muito grande. Escrito exatamente a primeira palavra que aquela amiga me falou no telefone: sede forte e corajosa. E ali tinha o versículo completo, né? Josué 1,8, se eu não me engano. E a hora que eu vi aquilo, eu falei, Deus, eu entendi, é comigo o negócio. Então vamos ser forte e corajosa. E eu entrei no hospital. A hora que eu entrei dentro da UTI, ele já estava consciente. Ai, que graças a Deus. Consciente. Ele olhou, o que está acontecendo? Mas já estava falando, uma pessoa que ia morrer. Reconheceu você? Reconheceu, Legal. segurou na minha mão. E ali eu falei, Deus, já temos uma vitória. Um dia de cada vez. E naquele momento eu entendi o quanto a gente conseguir segmentar os problemas e escolher ser forte ao invés de ser vítima pode mudar toda uma situação. Porque você já tem um problema. Se você for vítima, como que uma vítima soluciona um problema? Sim. Eu podia olhar para mim e falar assim, pô, tô grávida de gêmeos, eu não precisava estar nesse lugar. Olha, Deus, por que você está fazendo isso comigo? Por que isso agora a gente ia comprar a nossa casa? Deus, olha só. Não, essa diferença a gente entende, vinha muito nítido na minha cabeça quando o Jó fala assim, Senhor, antes eu conhecia de te ouvir falar, hoje eu te conheço de caminhar com você. Porque o caminhar com Deus muda tudo. O caminhar com Deus muda a tua visão ótica de qualquer situação, possa ser ela mais grave. E quando você entende quem Deus é, você se sente limitado em questionar o porquê que isso está acontecendo com você. Porque o que eu olhava naquela UTI eram pessoas tão graves quanto o meu esposo, mas o que vinha ao meu coração é se aquelas pessoas tinham a mesma oportunidade que eu, que era conhecer Jesus. Quando você conhece Jesus, você tem problema? Muitos. Só que você é sempre um vitorioso. Porque uma luta com Jesus, a vitória é certa. Não é que você não vai ter lutas, mas você vai ser vitorioso. Se ele te dá o sim, é vitória. Se ele te dá o não, também é vitória. Porque Deus, ele tem o melhor para as nossas vidas. E naquele momento eu pensava assim, pô, se eu perder o Alexandre, vai ser muito difícil. Eu não sei o que vai ser da minha vida sem ele. Mas se eu ter o Alexandre comigo aqui, debilitado, sofrendo o resto da vida, é isso que eu ia querer? Isso ia me deixar feliz? Não. Então, colocar toda a situação diante do Senhor. E eu me lembrava muito daquela música, se Deus fizer, ele é Deus. E se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Quem sou eu para questionar o que Deus está fazendo na minha vida? Eu mais me recordava dele estar comigo do que do momento que eu estava vivendo, porque ele estar comigo me fazia estar de pé, ele estar comigo me fazia acreditar, ele estar comigo me direcionava, ele estar comigo eu achava ainda motivos para agradecer diante dessa situação. E tudo isso você só consegue através da presença do Espírito Santo da tua vida e nesse direcionamento de estar com Deus e realmente saber quem Ele é. E aí seguiu o barco. Mas é engraçado porque você está falando um pouco sobre a condição do Alexandre e a gente pensa muito sobre as sequelas, né? Porque ele foi operado, ele pode ficar com sequelas. Mas da mesma forma, você poderia ficar com sequelas emocionais. Então, criam traumas, criam bloqueios, que se você não tivesse bem entendendo a condição que estava vivendo, você poderia até hoje ainda ser afetado por isso. Mesmo ele ter sido assim, curado, ele ter ficado bem, assim. Então você poderia também ter tido essa condição. Com certeza, e até hoje eu acho engraçado que já 2 pessoas falaram isso pra mim. Se eu não te conhecesse, eu ia te falar que você era muito ruim, hein? Porque, nossa, você não deve ter jogado uma pedra na cruz, você jogou um tijolo. Porque, nossa, mas não terminou essa história ainda? Não terminou. Não terminou, verdade. É isso que eu ia falar agora, Cláudia, mas então ele fez a cirurgia e daí resolveu e daí não teve mais problema. Certo, festa. Aí ele foi se recuperando,
recuperando. Só que nisso, gente, era tão complexo que nessa segunda cirurgia ele colocou um dreno externo. Imagina uma mangueira ligada dentro do cérebro e saindo. E ela tinha um equipamento ligado a ela que, se a regulagem é como se fosse uma balancinha, ele descalibrasse, eu não sei se existe essa palavra, se ele existe, né? Descalibrasse, ele poderia morrer. Então a gente tinha que ter um revezamento Para acompanhar. de acompanhante. E o rojão ficava na mão do acompanhante, porque a enfermeira entrava cada 1 hora. Nossa. Só que aquilo ali, Imagina, cara. então era cada 4 horas um visitante, tinha que ficar olhando aquela balancinha ali. E aí, de repente, não era eu, né, que estava acompanhando, estava em casa, dando uma assistência para a Emily, fazendo tal coisa. E aí alguém me ligava, Cláudia, eu tô achando que a balancinha mexeu. Meu Deus, liga pra enfermeira! Gente, Pra mim, você já chamou. Então, eu ligou pra chamei a mim. enfermeira, mas ela não veio. Meu, procura a enfermeira. Se a gente tivesse colocado isso nessa geração pra cuidar, o pessoal já tá no celular, já tinha ido. O cara já começava o Instagram, Facebook, já tinha ido. aí ia dar uma olhadinha, puta merda, caiu. Gente, então, assim, foi muita atenção, muita responsabilidade, a gente teve que ter muita disciplina. Mais uma vez eu falo o quão foi importante, né, o apoio que a gente teve, né? Minha família é de Londrina, eu estava em Foz, morando lá já há alguns anos, e o pessoal se dispôs, teve gente que trocou horário de trabalho, teve gente que trocou folga, teve gente que pegou férias, teve gente que nunca passou uma noite sem dormir, que o cara tinha muito sono. Não, pelo Alexandre eu vou. E a gente recém-chegado naquela comunidade, fazia 3 anos que nós estávamos lá. E, de repente, essa família realmente nos acolheu assim e comprou essa luta junto com a gente. E um detalhe muito importante, já estava quase fazendo nessa parte que eu estou aqui da história, quase 2 meses de internamento. Todos os dias, às 21h da noite, se reunia 5, 10, 20, 30, 40 pessoas para orar para o Alexandre fora daquele hospital. Sensacional. E teve um dia, novamente, chuvoso, um dia difícil. Depois dessa cirurgia, ele teve uma febre de novo, e febre, é muito ruim, né, nesse quadro infeccioso. E o médico me falou, Cláudia, se a febre não passar, eu vou ter que abrir a cabeça dele de novo. Meu Deus do céu. E nesse dia eu falei, Deus, você falou para mim ser forte e corajosa, eu tô sendo, eu tô aqui, eu não tô reclamando, não tô te questionando, mas dá para pegar um pouquinho mais leve, senhor? Tá pesado o negócio. E eu falei, nossa, Deus, tá me dando vontade de desistir. E eu fui andando aquele corredor longo de hospital, parecia cena de filme, assim, não tinha ninguém, era umas 15 para as 10, se eu não me engano. Eu lembro porque eu tinha acabado de olhar no relógio, falei, pô, quase 10 horas. E eu saí assim com o espírito desfalecido e com vontade de desistir. Mas a hora que eu cheguei lá fora, debaixo de chuva, domingão, o povo tinha tudo ido no culto, mas todo mundo ia trabalhar na segunda-feira. O que eu encontro? Mais de 50 pessoas lá fora, orando pelo Alexandre. E naquele momento Deus falou assim para mim, você vai desistir? Eles não desistiram, eu não desisti. Cadê a menina forte? Cadê a coragem? É só uma febre. Tem que pegar uma pausa aí, porque daqui a pouco não tem mais como tirar as lágrimas, cara. E naquele momento, eu sem falar nada para ninguém, uma amiga me abraçou e falou, Clau, vai passar. Vai passar. Pode ser dias, meses, mas vai passar. E até passar, a gente vai estar aqui, junto com você. Uau. E aí eles oraram e louvaram, e aí saiu alguns funcionários, começaram a chorar, porque eles falaram, meu, quem que é esse cara? Aí no dia seguinte eu cheguei no hospital novamente, a recepcionista falou assim, posso te perguntar uma coisa? Quem que é teu marido? Eu falei, o Alexandre. Não, não é isso que eu tô perguntando. Quem ele é? O que ele faz? E eu não entendi. Eu falei, quem ele é? Porque É o Alexandre. Toda preocupação, né? essa movimentação. E foi o que ela falou assim, você sabia que o diretor do hospital me ligou aqui hoje para saber do seu marido? Eu, sério? Sim. Quem que é teu marido? E eu não entendia essa pergunta. E aí eu entendi. Eu falei, ele é só meu marido. Ele não é deputado, vereador? Ele não é empresário aqui de Foz? Eu falei, não, ele é uma pessoa normal. Nossa, mas ele deve ser um cara muito bom. Aí, quando ela falou isso, me deu um chá de fé. Falei, ele é um cara muito bom.
Deus vai deixar ele aqui mais um tempo, porque eu sei que Deus recolhe os bons, mas eu acredito que ele não cumpriu a missão dele aqui, não. Deus, Uau. deixa ele aqui. E aí ele se recuperou, essa febre passou, mudaram as medicações e tal. E quando a gente entende quem nós somos e o que Deus espera de nós, e nós muitas pessoas banalizam a palavra cristã, né? Porque ser cristão ou cristã é ser parecido com Cristo. E ser parecido com Cristo é ter um caráter parecido com o dele. E o Alexandre estava sem se alimentar. Ele perdeu nesse processo todo uns 25 quilos. Em 2 meses, assim, Nossa, era irreconhecível. Ele usava 44 de calça, passou a usar 38, 36. Ele ficou assim muito magro. E ele não conseguia comer a comida do hospital. E não podia comer nada porque Esse ele tempo tinha... todo no hospital, nada de sair para Nossa, casa. nada. E não podia nada. trazer nada, porque ele tinha um quadro, além da meningite bacteriana, ele teve os 2 abscessos cerebrais. E junto com isso, ele tinha uma infecção que eles não descobriam o que era. Por isso dessas febres. Então, o quarto dele era esterilizado. Para a gente entrar, para acompanhar ele, tinha que ser com avental, luva. Tudo isso que todo mundo está vivendo do Covid, a gente viveu lá atrás. E aí, num determinado momento, eu pensei assim, vou trazer uma comida escondida para ele. Só que quando eu pensei isso, eu falei, não tem um jeito certo de fazer a coisa errada. Eu falei, Deus, me perdoa. Eu não posso, eu vou enganar essas pessoas sendo impactadas por tudo que todo mundo está promovendo, perguntando quem o Alexandre é. Eu vou escandalizar para dar um jeitinho brasileiro. Não, essa não sou eu. E eu acabei de pensar nisso. Gente, foi o Wi-Fi, assim. A nutricionista entrou no quarto. Eu não sabia quem era a nutricionista, eu não tinha falado isso com ninguém. Ela falou, Cláudia, é o seguinte, o Alexandre pode receber alta, pode ser daqui 10, 15 dias, só que para ele receber alta é um processo, e um dos processos é ele recuperar massa. Ele perdeu muita massa, junto com o peso ele perdeu massa. E para ele recuperar massa ele precisa comer, e ele não está comendo nada. Então, eu vi que você é uma menina que tem discernimento. Imagina, todo mundo fala que eu tenho cara de Patricinha. A mulher viu que eu tenho uma cara, sou discernida. E ela falou assim, eu vou confiar em você, eu vou te ensinar e você vai poder trazer comida para ele todos os dias. Eu comecei a chorar, porque eu tinha acabado de pensar em um jeito de fazer do meu jeito. Mas eu acredito que por eu ter escolhido fazer do jeito de Deus, ele mandou a solução sem eu precisar pedir. E muito melhor ainda, sem dar o meu jeito. E aí comprei as panelas, então todos os dias, além de ir para o hospital, eu fazia uma comida para ele. Eu levava café da manhã, almoço, café da tarde e janta, todos os dias. Nós estamos falando nessa data aí, mais ou menos quanto tempo que ele estava hospitalizado? Aí já fazia 2 meses. 2 meses. 2 meses, 60 dias. Já tinha aberto a cabeça? 2 vezes. Isso, filha, como é que estava nesse cenário todo? Porque você estava acompanhando o Alexandre? Olha, com os avós? Não, ficava com as irmãs da fé também, porque minha sogra em Londrina não tinha muito assim o que fazer, porque minha sogra não tinha estrutura, né, para ficar no hospital. Era um momento bem delicado, ele estava com a cabeça toda enfaixada, tinha um corte gigantesco, tinha essa questão do dreno ainda. Então, assim, eu preferi deixar para o momento que ele saísse do hospital, ela viesse nos dar exatamente um apoio. E aí a minha filha ficava um dia na pastora, um dia na amiga, outro dia pessoas buscando ela na escola, lógico que todas as pessoas da nossa confiança, mas assim, eu tive que focar no problema maior, mas mesmo assim, eu tirava uma parte do dia, 1, 2 horas para estar com ela, fazer uma tarefa, falar para ela que isso ia passar, que era um momento, mas que as lutas vinham, elas eram difíceis, mas depois que você lutar, você sempre vai ter um troféu. Ou é aprendizado, ou é ensinamento, ou é superação, ou a própria vitória daquilo que você pediu ser alcançada. Então, a gente luta, é ruim quando está lutando, mas depois vem a vitória. E nesse momento comecei a fazer as refeições para ele, e lógico que ele começou a comer, né? Filé mignon com 4 queijos, macarrão à bolonhesa, lasanha, vai, né, vitamina de abacate. Meio sem cara e sem cor do hospital, não ia rolar, né, meu? Feijão que é marrom e é quase branco. Aliás, o Alexandre, antes de começar aqui, ele comeu uma pizza sozinho, você viu? Cara, não, vai bem, vai bem. E
seguimos em frente, cozinhando, ficando no hospital. E aí, nesse momento, ele foi se reabilitando, restabelecendo, tirou esse dreno, que também era uma outra situação muito delicada. Ele tirou o dreno e começou a se recuperar. 15 dias depois, ele recebeu alta. Aí foi aquela festa, todo mundo veio, balão, música ao vivo, e o hospital inteiro ficou em festa, porque realmente, né, 2% de chance de vida, saiu com 100% de cadeira de rodas ainda. Nesse período ele usava fraldas, a dicção dele foi perdida, mas perto do que estava, né, uma Tá com vida, vitória, agora é tá um com processo. vida. Fomos para casa, fisioterapia, fono, enfermeira, medicação, e eu grávida, né? Emily lá ajudando, né, nossa filha. Ele escrever, ele teve que aprender a escrever A, E, I, O, U. Nossa. Na época, minha filha tinha 8 aninhos, ela ensinava, eles faziam tarefas juntos. Então, assim, foi algo também de muito aprendizado, de grande valia para a vida dela, que ela teve a oportunidade também de estar com o pai, mesmo quando ele não tinha nada para oferecer, amando, cuidando, e ela viveu esse momento junto com a gente. Mas, um belo dia, aquilo que parecia aquele pesadelo que tinha acabado, ele ressuscitou. Nós estávamos tomando café, eu, Alexandre e a Emily, e ele olhou para mim e falou assim: quem é você? Puta merda. Aí eu falei: meu, você tá brincando? Quem é você? Mas de uma hora para outra ele acordou, Uma hora para outra. Ele tava tudo comeu, ele bem, sabia quem eu estamos era. conversando, brincando. Aí uma xicrinha de leite. Quem é você? E olhou para Emily: essa menina, que casa é essa? E aí ele insistiu de novo: quem é você? Quando ele falou isso, por incrível que pareça, eu fechei os olhos, só que eu vivi uma experiência que eu nunca tinha parado para pensar. Naquele momento eu via maridos chegando em casa e falando para a mulher assim: acabou. Você já pensou o que é para uma mulher viver 20, 30 anos com uma pessoa e um dia você está lá recebendo uma janta ou tomando um café, o cara olha para você e fala: acabou? Às vezes a gente não pensa nessa dor. O divórcio ficou algo tão, né, banal, assim, uma coisa tão assim, divorciou. Só que naquele momento eu pude sentir compaixão dessas mulheres, uma coisa louca, assim, mas eu vivi isso, como eu visse portas se abrindo, maridos entrando e mulheres sentindo aquilo que eu estava sentindo. Porque imagina a rejeição, pô, sou casada com ele há 17 anos, o cara olha para você: quem é você? Eu não te conheço. E ali eu chamei a fono, né, que poderia ter a ver com a afasia da fala, da memória, que foi a parte que foi manipulada do cérebro dela. Ela fez uma entrevista, né, uma consulta conosco, e realmente ele não reconhecia, não sabia quem era a Emily, não sabia que aquela casa era dele. Ela falou: procura um médico. Aí liguei para o médico falou: Cláudia, faz uma ressonância, uma tomografia, só que provavelmente é outro abscesso, terceiro, né? Nossa. E eu já peguei, no máximo, 2 abscessos. Uma reincidência, né? Opera um e vem outro. 2 reincidências, não. Então, eu te oriento a ir para Londrina, Curitiba, qualquer lugar, porque eu não tenho habilidades para reverter esse quadro. Só que aí tem um outro detalhe: vamos esperar a ressonância. Se for um abscesso, se ele for de avião, a compressão pode prejudicá-lo, ele pode morrer no meio do voo. Se ele for de ambulância, pode ser que não dê tempo dele chegar. E se ele for de carro, também não. Eu não sei, eu não posso te ajudar. Meu Deus do céu. Nisso a gente conseguiu até um helicóptero mesmo de ambulância, né, do SAMU, só que aí perguntamos para outros médicos e falaram: realmente a compressão é a pior das opções, né? Fez a ressonância, fez a tomografia, era outro abscesso. Nisso eu liguei para o nosso pastor, falei: pastor, é o seguinte, me ajuda, assim, me dá uma luz, né? O que eu faço? Porque se correr o bicho pega, se ficar o bicho corre, é isso? Ou é o contrário? Sei. Passar tudo de novo. Tudo de novo. E aí, nisso, eu liguei para ele e falei: o que você acha? Tem alguém para ir comigo? Porque como que eu ia dirigindo com a minha filha, eu tinha que levá-la, porque eu não sabia, né, como que ia ser, e com ele desse jeito. E mais uma vez, grávida. Mais uma vez, grávida. E aí o pastor falou: só um pouquinho, Cláudio, que eu já vou achar alguém. Quando
ele deu 5 minutos, ele me ligou, ele falou, eu vou levar vocês. Falei, não é para você levar, é para achar alguém para eu pagar, tal. Cláudia, eu vou levar vocês. E naquele momento eu comecei a chorar, porque eu vi assim, pô, da onde vem tanto amor assim? Porque pensa, uma mulher grávida, um cara entre a vida e a morte, uma criança. Quem quer segurar um rojão desse? Tem que ter muito amor de Cristo aí no pedaço. Não é qualquer um que faz isso, não. E nesse momento, gente, o que é ruim pode ficar pior. Acreditem. Acreditem que ninguém tem o controle de nada. Meu telefone toque, toque, toque. Falei, quem que tá ligando agora? E aí era uma pessoa da nossa célula. Eu achei que ela queria se despedir, alguma coisa. E ela morava no mesmo condomínio que eu e ela estava brigando com o marido. Ela queria que eu fosse lá acudir ela. Ai, meu Deus E do céu. todo mundo sabia do que estava acontecendo. E aquilo me desequilibrou de uma tal maneira que eu falei, Deus, o que mais que pode acontecer na minha vida? Só que a sorte... Peraí. Caramba, a pessoa Você sabendo tava da situação, com cara. o seu marido entre a vida e a morte, e daí liga uma irmã pra falar que tá tendo problemas no relacionamento com... Não, e não parou aí, não Seu parou cônjuge. aí. Aí eu falei, eu tô indo pra Londrina. E eu estava nesse momento que esse telefone tocava, com uma mala, gente. Mas pensa numa mala bem grande. Sabe quando alguém tá fugindo da polícia ou vai pra algum lugar? E eu pensando assim, o que eu vou pôr? Será que eu vou voltar? Que roupa que eu levo? E tentando encher o máximo que eu podia. Aquela uma brinquedinho pra Emily e tal, tentando focar ali, porque só dava pra levar uma mala grande, mais outra mala, porque a gente tinha que colocar apoios para ele dentro do carro, travesseiros, se precisasse parar, acontecesse algum... Então o carro assim foi abarrotado. E aí nisso eu não atendi, ela mandou essa mensagem, daí eu vi que era isso, falei, não vou atender, Jesus, não tô acreditando. Pois a mulher não apareceu lá na minha casa, de baby doll. Ai, meu Deus do céu. Para fazer uma aspa que o que é ruim pode piorar. Mas, enfim, aí nisso chegou um casal de amigos nossos, acolheu ela lá, resolveu o problema e a gente partiu para Londrina, de Foz do Iguaçu para Londrina. Nisso, nós contactamos vários médicos, né, em Londrina. Um deles, né, falou que atenderia o caso e tal, já direcionou o Alexandre para o hospital para já tentar um processo cirúrgico o mais rápido possível. Aí nisso, passou 3 dias que a gente estava em Londrina, ele foi submetido à 3ª cirurgia. Abriu de novo o Abriu, tampão. tirou todo o crânio, ficou do ladinho. Nossa. E tirou o abscesso cerebral. E aí, nesse momento, ele ficou sem a fala, ele perdeu todo o movimento do tronco, assim, né? Não se movimentava, cadeira de roda, usando fraldas. E aí foi a luta de novo, né? UTI e tal. Só que nesse momento, como que eu estava? Eu literalmente vesti a armadura de Deus. Então, nesse momento, eu falei, Senhor, me dá essa espada aqui, vamos colocar essa sandália, vamos colocar tudo que puder em mim e guarda a minha mente, porque eu decidi ser forte agora, não tem choro, não tem tristeza, a gente vai sair dessa, mas o Senhor fica comigo. Então chegou a um ponto, depois que ele saiu da UTI, só que ainda em estado gravíssimo, que as enfermeiras do hospital chegaram e falaram, Cláudia, vamos conversar. Aí eu falei, nossa, deve ter piorado, né? Para as enfermeiras veio 3, assim. Aí eu falei, fala. Ela falou assim, a gente quer que você chore. Eu falei, como assim chorar? Não é possível que alguém pode ser tão forte assim, chora aqui com a gente. Nisso elas já começaram a chorar. E realmente eu não conseguia chorar, porque eu tinha decidido que eu ia ser forte. Guerreiro não chora, ele luta. Falei, então a gente vai ser forte. E as bebês eu não sentia nada, dirigia, ficava naquele hospital às 72 horas direto, a barriga já estava grande, né, de gêmeas. Mas você não tinha ânsia, você não tinha nenhum mal-estar como gestante? Nada. Até isso Deus cuidou. E detalhe, a minha primeira gestação eu tive gravidez de risco, fiquei 6 meses de repouso absoluto, meu diagnóstico era placenta prévia, entre a gravidez da minha filha e a gemelar eu perdi um bebê por conta dessa placenta prévia. A chance de uma gestação gemelar ser placenta prévia é muito grande e simplesmente eu não sentia nada vezes nada, nem fome direito, aquela coisa que tem que comer toda hora, infecção de urina, porque daí ficava segurando, nada. Sabe o que é nada? Eu nunca passei mal, só lutando, eu que lute, então vamos lutar.
E aí, nisso, essas enfermeiras falaram isso, elas começaram a chorar. Eu falei, gente, eu decidi ser forte. Mas de onde vem essa força? Eu falei, é Jesus. É Jesus. Mas como? Eu falei, é Jesus. Quando você tem Jesus dentro de você e você decide por ele, tão somente crer, as coisas acontecem, você muda. E aí você encontra equilíbrio, encontra força, encontra sabedoria, encontra domínio próprio. Então, uma coisa que eu sempre falo hoje, depois dessa história, fazendo uma aspas aqui, hoje a gente segue muita gente, né? Ah, eu sigo tal pessoa no Instagram, eu vejo um mentor, eu vejo isso, eu vejo aquilo, tal. Mas o maior mentor de todos os mentores, ele existe, ele está ali, né, no livro mais lido no mundo, né, até hoje, que é a Bíblia. Mais lido, mais vendido. É a Bíblia ainda, e às vezes a gente fica se apegando, não tem nada de errado, só que a essência, a base da tua vida, onde você tem que estar firmado, porque até aquele momento de meningite bacteriana, a gente tinha o controle de tudo. A gente tinha o controle. Tinha um controle das nossas finanças, tinha o controle de ir e vir, tinha um controle da educação da minha filha, tinha o controle das nossas escolhas. Aí, de repente, vem uma enfermidade, você perde o controle de tudo. Hoje nós estamos aqui. Amanhã será que nós vamos estar? Quem tem o controle disso? É só Deus. Então, quando você entende, se conecta com Ele a tal ponto, você, no pior momento da tua vida, você pode sair ileso. Você vai lutar? Vai! Só que você pode sair vitorioso? Pode. Tá, mas se eu não tiver Deus, então eu vou ser um derrotado. Não, mas as coisas são muito difíceis, porque se com Deus eu passei tudo isso, imagina sem Deus. Verdade. Né? Eu estaria deprimida, como o André falou, eu teria as marcas de tudo isso na minha alma até hoje. Quantas pessoas sofrem de depressão por tristezas, perdas? Por quê? Porque nós somos constituídos de corpo, alma e espírito. Sim. Às vezes você cuida do seu corpo, tá fitness, mas não cuida da tua alma, não cuida do teu espírito. Aí o processo é o quê? Depressão. E sem contar que a fé, ela, quando você conta, assim, parece que em nenhum momento ela foi abalada e a primeira coisa que a gente pensa é sobre isso. Imagina, emocional deve estar desestruturado, né? Porque você começa a ver tudo, aí você pensa assim, pô, eu tenho uma família, eu sou fiel ao meu marido, eu faço isso, eu sirvo, eu acompanho pessoas, eu dou suporte, e daí de uma hora para outra acontece uma coisa assim que você fala assim, meu, por quê, para quê? E essas questões, elas vão influenciando a gente de uma maneira que, se a gente não tiver mesmo apegado em fé, a gente escorrega, a gente cai. E aí, André, eu acho que também não é só isso, eu acho que é entender quem nós somos diante de Deus. Eu sempre imaginei, quando eu me converti, assim, eu já tive a oportunidade de ser gerente de várias empresas. Então, quando você recebe uma promoção, você pensa assim, pô, uau, né? Fui promovida, tão legal, gratificante. Poxa, de 200 pessoas, eu fui gerente, tal, o cara me escolheu. E aí você presta honra, gratidão ao dono, ao diretor dessa empresa que te escolheu. Pô, nossa, o cara me escolheu. E aí, quando eu me converti, eu entendi quem Deus era, né? Eu sempre pensei nisso, pô, Deus sendo Deus, ele olhou para mim, ele me escolheu, eu fui promovida, só que a promoção vem do céu. Direto da fonte. Exatamente, um lugar que o cara é dono do ouro e da prata, o cara é o cara dos caras. Então, eu acho que muitas vezes a gente acha, como você disse, né, pô, eu sou boa esposa, eu sou boa mãe, eu sou fiel, eu tenho um ministério, eu tenho isso, e que eu sou alguém por ter isso. Isso é minha obrigação, é meu dever diante de tudo que Deus fez por nós. Aí quando você para e pensa no sacrifício de Jesus, então, eu pensava muito nisso, falo, pô, se Jesus morreu na cruz por mim e por todos, né, nós que não merecemos, quem sou eu para dizer que o Alexandre não merece passar por isso, ou eu porque eu tô grávida? Pô, Jesus morreu por mim, morreu! Ele morreu, ele pagou os preços do pecado que era meu. Então, vamos viver, vamos lutar, porque quem sou eu? Deus é Deus. E aí isso parece, pô, mas é questão de religião, ou você está sendo demagógica, ou é uma hipocrisia. Não, olha tudo que eu estou contando. Na verdade, viveu o que viveu, aí sim você vai dizer se é hipocrisia ou não, né? Exatamente. Eu tenho um amigo que a gente estava conversando esses dias atrás e ele estava comentando sobre uma história triste
de uma outra pessoa. Daí eu falei assim, pô, mas que pena, né? Essa pessoa passou por isso. Daí ele falou assim, cara, vou te falar uma coisa. Todo mundo tem história triste. Quando ele falou isso, eu falei assim, é verdade. Todo mundo tem história triste. Mas o que você está contando até agora aqui é um pouco além. A gente tá, detalhe, tá na terceira cirurgia, né? Terceira, tem mais 2, tá, gente? Então fica aí que tem mais 2 cirurgias. E aí, como é que foi essa terceira E cirurgia? aí, essa terceira foi isso, ele foi se recuperando, tudo bem, só que nisso ele não falava, ele fez nesse processo todo, até nessa terceira cirurgia, eu acredito que 50 ressonâncias magnéticas, Uau. umas 30 tomografias, e ele tomava na veia mesmo, tanto injetável, né, no soro, quanto injeções mesmo, intramuscular, a média de 8 a 12 injeções por dia. Imagina, ele não tinha mais veia. Meu Era Deus. assim, algo assim muito doloroso. E aí nesse momento ele começou assim não querer mais esse sofrimento, ele não entendia totalmente, mas ele sentia a dor. Então assim, foram assim dias muito delicados, só que a gente ali, ele tá vivo, então vamos lutar. E aí, um belo dia, o médico fez uma ressonância novamente. E esse dia era... Não, isso era antes do Natal. Foi a 4ª cirurgia. Esse médico falou assim, Cláudia, é o seguinte, a gente vai fazer uma cirurgia, vai vir um pessoal lá do Einstein, porque tá querendo formar um abscesso de novo, a gente já vai tentar reverter isso tal, e foi para a 4ª cirurgia. Aí UTI de novo, debilitado, todo aquele sofrimento, e foi a 4ª cirurgia. Chegou nessa 4ª cirurgia, a gente achou, agora vai melhorar, porque eles usaram uma outra técnica cirúrgica, menos invasiva tal, e até que ele melhorou, ele começou a falar algumas palavras, reconhecer, deu uma amenizada. E aí, um dia depois do Natal, dia 26 de dezembro de 2017, o médico entrou no quarto e falou, Cláudia, as notícias são as piores. Mas chegou rasgando o verbo. Nossa. E nisso ele estava um pouco melhor. Quando o médico falou isso, ele já me abraçou e começou a chorar. Eu me lembro que foi o primeiro dia, assim, acho que o único dia que eu chorei perto dele, porque eu já quase não chorava. Quando eu chorava em casa. E naquele dia eu comecei a chorar, abracei ele falou, Cláudia, é o seguinte, ele está com desvio do hemisfério do cérebro. Isso é uma doença irreversível. Se a pessoa tem 1 milímetro de desvio do hemisfério do cérebro, ela fica cega, ela não fala, ela perde os movimentos e ela tem uma morte súbita. Eu repeti o exame, eu fiz os exames 2 vezes. Por quê? Porque ele está com 16 milímetros, não justifica ele estar vivo. Então, nas próximas 72 horas, ele vai ter uma morte súbita. E eu quero ver com você o seguinte, você quer permanecer no hospital, nisso já fazia quase 5 meses que nós estávamos no hospital, ou você quer ir para casa? Só que eu vou te falar, ele vai perder a visão, ele vai perder os movimentos do tronco e até que ele vai ter uma paralisia cerebral. Aí nessa hora eu desabei, eu falei, poxa Deus, não reclamei, tô aqui firme e forte, agora vem uma dessa. E no Natal a gente fez uma ceia, eu e ele conseguiu comer. Então foi um momento assim, e ele estava melhorando, e de repente o cara vem e joga esse balde de água fria. Aí eu falei, doutor, então vou embora? Vou fazer o quê? Não tem mais nada, doutor. Cláudia, não tem mais nada. 0 chance de vida, é irreversível. Aí nisso a gente foi para casa, e eu e meu cunhado, irmão do Alexandre, que acompanhava mais, assim, estava mais junto com a gente sempre esperava um milagre assim, ele entrando numa ressonância e essa ressonância ter sumido tudo aquilo, sabe esses milagres? Sumiu o tumor, algo assim, porque a gente não via outra forma aos nossos olhos. E nessa noite, nessa madrugada, eu orei diferente, falei, pô, Deus, eu não te questionei, eu estava aqui firme e forte, sendo forte e corajosa. Eu sei quem tu és, eu não quero te questionar, só que Deus... Eu não vi isso para o meu futuro. 34 anos, grávida de gêmeos, com uma filha para criar e viúva. Que coisa mais chata ser viúva. Eu falei, pai, tem misericórdia de mim. E aí o Espírito Santo me levou a mudar a oração. E eu disse assim, Senhor, manda um anjo, não sei se é no Japão, nos Estados Unidos, manda um anjo para curar o Alexandre. Deus manda um anjo. Eu não dormi naquela noite, eu só falo, Deus manda um anjo, manda um anjo, manda um anjo. A hora que amanheceu, eu já peguei o carro, fui no hospital que ele estava internado, e aí falei com a gerente, falei, moça, eu preciso do prontuário.
Não, Cláudia, eu não consigo te dar o prontuário dele, é gigantesco, é 7 dias. Eu falei, moça, você viu que ele vai morrer? Olha tudo que a gente passou, me dá o prontuário. Ela falou, Cláudia, eu não consigo, me dá o prontuário. Ela falou, Cláudia, eu não tenho prontuário, mas eu tenho um telefone, você não conta que eu te dei esse telefone, porque esse médico não é do nosso corpo clínico, mas se ele não te ajudar, ninguém pode te ajudar. A hora que ela me deu esse telefone, eu falei, é o anjo, é o anjo. Eu saí dali, liguei, aí falei com a secretária não tem horário, só para daqui 2 meses. Aí eu falei, moça, eu sei que ninguém vai no neurocirurgião por dor de cabeça, mas eu vou te contar o que eu tô vivendo e você vai conseguir um horário para o meu marido. Aí eu contei tudo para ela e ficou muda. Eu falei, ela desligou na minha cara, eu não tô acreditando nisso. Aí, de repente, essa moça volta chorando. Cláudia, até às 6 horas eu vou te dar uma resposta. E desligou o telefone. E aí eu voltei para casa e aí eu falei, para minha sogra, falei, vou comprar uma cadeira de roda. Ela, Cláudia, para que você vai comprar? Tipo, né? Pra quê? Ele vai morrer. Nossa, mano, você tá Aí eu louco. falei, não, eu vou comprar, sabe? Porque enquanto ele estiver aqui, ele vai ter o melhor, eu vou comprar. Só que nisso, gente, é o resumo da doença. Nisso, eu estava sem trabalhar, ele também. Todo o recurso que a gente tinha um mês antes desse acontecido, a gente tinha investido no meu negócio, que era Semijoia. A gente tinha ficado descapitalizado. Começou a faltar a grana, porque dei 2 sem trabalhar, com todas essas despesas. Então, assim, Deus foi provendo em cada detalhe. Então, nisso, eu via motivos de gratidão. Teve um dia, só para fazer uma aspas aqui, que choveu muito, lá em Foz do Iguaçu ainda. E como eu estava passando a transição pelo corpo, né, Gabi, grávida, nada serve e tal, e eu tinha que ir para o hospital e lavar as roupas. Exatamente isso do coronavírus é o que eu fazia. E choveu uma semana inteira. Aí chegou um dia que eu não tinha roupa. Não tinha mesmo, porque não servia. Eu falei, não vou incomodar a pessoa com roupa. E aí eu fui com a calça do pijama, porque eu não tinha calça. Aí, quando eu cheguei em casa, eu não tinha outra calça para pôr, porque estava tudo molhado, eu não tinha secadora. E falei, como que eu vou comprar roupa no momento desse? Não dá. E me veio assim, não vou incomodar, amiga. Ai, me traz uma roupa, já estão me ajudando. E nesse momento eu comecei a chorar no banheiro. Eu falei, nossa, Deus, nem roupa eu tenho. Como que eu vou visitar o Alexandre hoje? Dá para parar essa chuva? Senhor, que mais que falta acontecer? Mas fiquei muito triste, assim, falar, poxa, coisa pequena, e agora nem roupa, não posso gastar o dinheiro para comprar. E comecei meio que brigar com Deus, ali eu fiquei meio brava. E a minha irmã estava em casa nesse dia. O interfone tocou, a minha irmã falou, Cláudia, chegou uma encomenda para você, eu achei que era alguma coisa semi-joia. Aí minha irmã chegou e falou, Cláudia, olha essa caixa, uma caixa, mas muito grande, muito grande. Eu acabei de fazer a oração e Deus já estava mandando a provisão. Um amigo meu, lá de Londrina, dono de uma marca de moda gestante, só que ele podia me mandar uma calça, mas ele não tinha obrigação de mandar nada. Só que ele me mandou uma caixa de roupa. E eu ia para aquele hospital e as meninas achando assim que eu era a madame do hospital, porque Deus ele não me mandou qualquer roupa, ele me mandou uma caixa da melhor roupa do Brasil de moda gestante. E foi necessário a minha irmã estar lá, porque se eu contasse ninguém ia acreditar. A minha irmã tirava e ela chorava. E ela chorava. Eu tenho as roupas até hoje. Até hoje eu consigo usar as roupas de tão bonita que é e de tão... Então, assim, você tem luta? Tem, mas tem vitória. Tem o cuidado de Deus que justifica e que faz você seguir em frente, porque Ele é o teu Pai, Ele está olhando por você, Ele está preparando a roupa para você vestir. Naquele momento que você está brigando com Ele, Ele já sabia qual era o seu pensamento. Deus é Deus de detalhe. Ele é. E voltando, nesse momento, 18 horas, eu na frente da loja, 17h45, entrando na loja para comprar a cadeira de roda, comprei, saí, coloquei a cadeira de roda no carro, o telefone toca, era a secretária. Ela falou, Cláudia, eu nunca fiz isso, eu não consegui falar com o doutor, porque é um médico bem importante, ele é professor de universidade, faz uma cirurgia atrás da outra, mas eu agendei o seu esposo para amanhã, às 7 horas da noite, o último horário. Eu não falei com o médico, mas ele vai atender.
E nisso, tudo que aquele médico falou lá do hospital estava acontecendo. Ele começou a perder totalmente o movimento. Então, ele ficava pesando 5 vezes mais do que o peso dele, como se ele estivesse morto. E aí a gente contratou enfermeira, meu sogro tinha marca-passo, não podia, não tinha nem força. Minha sogra com hérnia de disco e eu grávida. Quem que carregava o homem pesando... Meu pai do céu. E colocando em cadeira de roda, tirando e dando banho, fazendo tudo que tinha que fazer. Todo suporte. E aí uma amiga minha, faixa preta de Foz, me liga, Clau, como que tá as coisas aí? O que você precisa? Eu falei, amiga, o que eu preciso? Oração. Mas, Cláudia, o que está acontecendo? Como que vocês estão fazendo? E eu contei para ela do nada, tipo, a dificuldade de carregar. Ela falou, Cláudia, eu estou indo para aí. Qual é a distância de Foz para Londrina? 500 quilômetros. 500 quilômetros? 500 Eu achei que era perto. Não, 500 km. Uau. E ela pegou o carro e veio só para carregar o Alexandre da cama para a cadeira de roda, sem sabendo se dava tempo de chegar, né? Porque o diagnóstico era morrer nas próximas horas. E ela chegou, como o judô, né, tem a habilidade de mobilizar, né? Ela pegava ele já como se fosse uma pena. E a gente, por que você não veio antes? A gente aqui sofrendo. E naquele momento, mais uma vez, eu me senti tão amada, porque, quem que faz isso só para carregar ele no colo? E quando ela carregava ele no colo, ela também me carregava. Porque ela falava, eu tô com você. Vamos que eu tô com você. E ali deu às 19 horas do dia seguinte, a gente foi para o médico. Ele com a cadeira de rodas, difícil, ela colocou, me ajudou. E eu entrei naquele médico, ele não precisou nem falar, só faltou a asa. Ele era um anjo. Cabelo enroladinho, alto, a voz suave, bem diferente do outro médico. Eu comecei a contar tudo para ele. E eu parava de falar e ele falou, não, me conta mais. Foram 3 horas de consulta. Você sabia decor? Sabia. Todos os detalhes. Ele falava, Cláudia, você está me passando detalhes que talvez o médico não me passaria. As enfermeiras não me passariam. E é duro contar, cara, porque você vai sentindo a dor de novo. Vai. Você está contando aquilo que você viveu, aquele momento difícil. Você está sentindo tudo de novo. Tudo de novo. Mas tem uma música que fala, né, que vai valer a pena. Vai valer a pena mesmo. E é isso, valeu, não me arrependo de nada, não sou vítima. Eu falo para o nosso pastor, eu sempre brinco, falei, pastor, minha vida é um ringue, eu me sinto irmã gêmeas do Anderson Silva, vão para o ringue, luta, pega o troféu, aí você acha que acabou, não, só para o ringue de novo, mas tem troféu, tem vitória, nossa vida é uma luta diária. Na verdade, quando você terminar a sua vida, você vai ter que colocar, combati o bom combate, combati o bom combate, combati o bom combate, combati o combate, aí lá no final guardei a fé. É tanto combate. Mas que assim seja, né? Esse é o nosso desafio, então vamos pro combate. A esperança desse médico dá um diagnóstico diferente. Esse médico, ele vem e diz assim, Cláudia, se eu tiver certo, o Alexandre vai sair da cirurgia falando e no outro dia andando. Uau! Aí nessa hora eu fui meio Tomé, né? Eu falei, ai Deus! Prometeu demais, hein, ó? Eu acredito no milagre, mas assim tão rápido? Ô, Jesus! Senhor, me ajuda a ter fé, não deixa eu perder a bênção, mas eu tô meio duvidosa, me perdoa, sou humana. E aí saímos desse médico, a minha amiga olhou pra mim, Clau, se para colocar uma silicone custa 28 mil, o médico era particular, gente. Quanto que esse cara vai cobrar? E agora? Você não tem mais dinheiro. Mas esse tratamento que você fez desde a primeira cirurgia, você estava pagando ou você tinha tipo um Não, convênio? a gente tinha plano, só que alguns procedimentos tinham que ser particular, que porque investir. não tinha, por exemplo, veio um equipamento do Albert Einstein. Aí O tinha hospital não vai me não ia oferecer providenciar, isso, sim. entendeu? E aí fui pagando, Deus foi provendo, as pessoas nos ajudando, vivendo mesmo da graça de Deus, porque imagina, os dois sem trabalhar, até o 4º mês ele não tinha recebido nada do INSS, nada. Aí no 5º mês que ele recebeu, só que daí nisso, ele no hospital ainda, chegou o gerente nacional da empresa que ele trabalhava, o gerente distrital e um amigo de trabalho, digamos assim, um representante. E o gerente senta para mim e fala assim, Cláudia, eu estou transferindo o Alexandre para Londrina.
Eu falei, tá, e agora? O cara ia fazer uma cirurgia no outro dia. O que que eu falo? O que que essa transferência é importante agora? Só que, por outro lado, eu sabia. Eu falava assim, poxa, como que vai transferir a pessoa aqui? E aí ele me explicou que porque em Foz só tinha uma vaga, em Londrina tinha 10. Na verdade, favoreceu aquilo que era melhor para a empresa. Mas naquele momento, isso para mim era o Isso menos pouco importava. importante. Irrelevante no momento. Exatamente. Só que daí tudo contribuiu para dificultar mais ainda a situação. Não era só a doença, eram Sim. inúmeras coisas acontecendo junto. Quando você chegou nessa cirurgia do médico que possivelmente ia fazer um milagre, nós estamos falando já de mais de 5 meses. Mais de 5 meses de hospital. Dia após dia, muitos dias de UTI. Era 14 dias, teve uma vez que foi 18 E dias. só para ficar claro, você parou totalmente, você focou em Nele. acompanhar A o única Alexandre. pessoa que eu me disponibilizava era para minha filha, né? 1 hora, 2 horas, procurava pedir para alguém levar ela no shopping, fazer um passeio. Eu tentava ainda deixar a vida dela mais leve. Sim. Eu não queria que ela sentisse o peso, então eu não chorava perto dela, a gente só orava juntas. Eu falava, filha, vai dar tudo certo, daqui a pouco o papai vai estar com a gente. Deus está no controle e vamos que vamos. E aí, a gente descendo o elevador, essa minha amiga falou assim, Cláudia, e agora? Quanto que é? Eu falei, imagino que custa uns 200 mil, porque a consulta com o médico era 500. O prédio do consultório do médico parecia que brilhava ouro. Nossa. 200 mil. Cláudia, mas como? Você não tem, o que que vai fazer? Eu falei, amiga, o Deus que mandou o anjo, ele vai mandar o recurso. Mas como, amiga? E ela ficou desesperada mesmo. Eu falei, relaxa, vamos orar, isso é outra fase. Vamos esperar agora, vamos ver o que que vai acontecer, vamos esperar o valor. E eu realmente preparada para uns 200 mil. Aí no dia seguinte, a secretária me ligou, falou, Cláudia, 45 mil. A hora que ela falou 45 mil, 4 mil, 400 reais. Porque assim, eu não tinha nada, mas eu falei, 45 mil. Mas só isso? 45 mil, Quer colocar um pouquinho operar. mais? Só que, brincadeiras à parte, aí depois me veio um peso, falei, meu, o cara, ele é o anjo, é o preço dele. Eu não posso simplesmente operar o Alexandre e ficar com uma dívida e não pagar esse cara. E aí, quando eu me vi nessa situação, eu falei assim, não, Deus vai preparar um jeito, a gente vai pagar ele. E aí, eu liguei. Na hora que eu pensei nisso, um amigo me ligou, amigo de trabalho do Alexandre, falou assim, Clau, tá precisando de alguma coisa? Eu falei, já chamo o médico e tal, só que é tanto. Fica tranquila, esse povo tem dinheiro, a gente vai fazer uma vaquinha, você me autoriza e blá. Tá, mas eu falei, vaquinha vai arrecadar 2 mil, 3 mil, sei lá, que já era muito para mim. Cada um dá 100, 200 reais e assim vai. Em 24 horas foi arrecadado 24 mil reais. Da onde veio o dinheiro, eu não sei. Era assim, gente, 400, 500, eram muitas pessoas doando. Ok, mas mesmo assim faltava outra parte do recurso. Liguei para esse médico e falei, doutor, é o seguinte, a tua secretária me ligou, eu sei o valor, não estou questionando, só que assim, eu estou sem trabalhar e o Alexandre também. Eu tenho 24, falta ainda 21 mil, como que a gente faz? Aí eu falei, eu não tenho cartão agora, não tem cheque, eu não tenho mais nada para vender, para pagar. O que que você pode fazer? Não posso nem prometer nada. Não posso. Eu falei, o que que você quer Você ia dar um fazer? cheque assim sem... Eu não sabia o que fundo. que ia vir amanhã, como que eu ia trabalhar, da onde viria o recurso, né? E aí, nesse momento, o médico falou assim, Cláudia, a gente vê a honestidade de uma pessoa e o caráter dela não é pela bolsa que ela está usando, não é pelo carro que ela desceu, e nem por quanto ela tem no banco. A gente vê o caráter de uma pessoa quando ela entra num consultório grávida de gêmeos, empurrando uma cadeira de rodas e me passa detalhes tão importantes que nenhuma enfermeira iria me passar. Eu vou operar o Alexandre. E eu sei que se ele morrer, você vai me pagar, mas não é o que vai acontecer. E se ele não morrer, você também vai me pagar. Como eu não sei, mas eu sei que você vai. Vamos operar o Alexandre. E ali eu vi o agir de Deus. Ele operou. E voltando eu fui, levei a Emily para pintar o cabelo, perguntei o que ela queria, ela falou que queria pintar o cabelo num sábado. Podia falei, querer qualquer coisa, mas o que você quer, pintar filha? o cabelo. Pintar o cabelo de azul. Então, vamos pintar o cabelo. Foi só uma mecha, gente, mas pintou. E aí, nisso, o médico me liga, Cláudia, vem para o hospital. Tá morto ou tá vivo, doutor? Vem para o hospital. Peguei um Uber, fui. Cheguei no hospital, as 9 enfermeiras da UTI paradas em volta do Alexandre. Cara, você imagina a cena. O coração dessa mulher como tava. A equipe de enfermagem tudo ao lado, acho que o médico, de repente, na ponta. Na porta ele tava. Meu Deus do céu.
E aí, naquela hora, eu pensei, falei, meu, se tiver alguém morrendo nessa UTI, morreu agora, porque tá todo mundo aqui em volta do Alexandre. O negócio ou tá muito bom ou tá feio. E entrei, a hora que eu entrei, esse médico falou assim, Alexandre, quem é ela? Ele falou, a Cláudia. Aí eu, meu Deus. Ele não falava nada. Quem é ela? A Cláudia. Alexandre, o que ela é sua? E além de falar, ele mexeu a mão. Uau. E aí você recebe até uma declaração de amor. Pegou a mão, colocou no coração dele. Minha vida. Tipo, falando normalmente, como se nunca tivesse acontecido nada. E aí todo mundo chorou e foi aquele glória a Deus, aleluia, e valeu a pena, né? E no dia seguinte, esse médico é um cara de palavra, ele é um anjo, né? Anjo não é qualquer um. E esse médico me liga e fala assim, Cláudia, um domingo, a fisioterapeuta passou? Eu falei, doutor, não. E aí ele fala assim, Cláudia, eu tô indo. Aí eu falei, doutor, deixa pra segunda, porque eu já linkei, né? Fisioterapeuta, andar. Eu falei, não precisa, meu. E ele, não, eu tô indo aí. Meia hora eu tô aí. Meia hora o cara tava lá. E como eu disse, eu e meu cunhado sempre falávamos, assim, era a pessoa que eu mais compartilhava, como que ia ser esse milagre. E eu nunca imaginei que fosse dessa forma. E aquele dia, aquele domingo, esse médico entra, só faltava a asa para ser um anjo. Ele para na beira da cama do Alexandre, detalhe, ele conversou com a gente 3 vezes, na consulta, por telefone e no dia depois da cirurgia. Ele não me conhecia, ele não sabia quem eu era, quem o Alexandre era. O Alexandre não falava. E esse cara pega na mesa e fala, na cama, fala assim, Alexandre, eu vi que você é um cara do bem, eu vou te falar uma frase que vai te ajudar a tomar a atitude que eu vou te propor. Vem, Lázaro, levanta e anda. Tá. Que merda. E ele levantou e andou. E o milagre, né, foi completo. Lógico que diante de todo, né, os diagnósticos, teve sequelas mínimas. Ele está vivo, falando, andando. Uau. Tem coisinhas que são muito pequenas, né, diante de tudo que ele viveu? Tem, mas o milagre está aí, completo. Só que aí, gente, voltando na pergunta, você tem o controle? Não, você não tem, não acabou. Ele foi para casa, fisioterapia, enfermeira, eu quase ganhando as bebês, fonoaudióloga todos os dias. A minha casa, eu não tinha vida mais. Era horário de enfermeira, horário de fono, horário de físio, horário do remédio, eu prestes a ganhar bebê, você tem que ir toda semana na médica, enfim, aquela loucura. E aí nasce as bebês. E nesse momento eu vi uma cena que talvez, nesse processo todo, eu não tive tempo de parar para pensar e ver. Não curtiu a gravidez? Eu não curti, eu não sabia se ele ia estar comigo ou não, mas assim, a minha gravidez, eu não sei se é errado eu dizer isso, mas ela era menos importante do que o momento que eu estava vivendo com ele. A gente estava no Vale da Sombra da Morte, grávida, minhas bebês estavam ali dentro, protegidas, guardadas. Deus tem o sopro da vida, elas estavam bem, apesar de tudo, elas estavam bem. E ele não, estava lá, né, no Vale da Sombra da Morte. E nesse momento do parto, ele estava lá. Ele pegou as 2 bebês no colo. Uau! Mesmo sem entender, mas ele estava ali. E Deus me falou, eu sou um Deus de promessa. Eu cumpro. Só que aí, as bebês, eu consegui chegar a 8 meses e meio de gestação, passando por tudo isso de gêmeos, foi um milagre. Só que uma das bebês nasceu com 1,5 kg e outra com 2 quilos. Então, elas foram para onde? Para CTI. E 15 dias após CTI, uma delas teve uma parada cardíaca. Só que não foi só ter uma parada cardíaca. Ela morreu nos meus braços. Meu Deus. Ela estava no meu colo e os aparelhos desligaram. Sabe, House? Fez tim, tim. E o pé dela ficou azul, da cor de uma caneta Bic. E eu vi tudo isso. E naquele momento eu chacoalhei ela, levantei e falei, Deus, traz a minha filha de volta. E as enfermeiras, Cláudia, para com isso. E aí vem os médicos da UTI, nisso acho que uma já tinha ligado, com aqueles oxigênios enormes para reanimar ela. Ela estava morta. E ela foi reanimada. Na minha frente, eu vi minha filha morrer e eu vi ela reviver. Só que depois disso, ela teve mais 8 paradas cardíacas. Aí você pode perguntar assim, pô, você jogou mesmo, né? Um tijolão na cruz. Ela teve 8 paradas cardíacas, só que ela voltou de todas elas.
O Alexandre quase morreu, só que ele viveu. Pô, você teve luta, mas você teve a vitória. E aí, quando a nossa vida começou a estabilizar, a bebezinha foi para casa, tudo, tinha um sopro no coração, tinha refluxo, tinha uns probleminhas, precisava de enfermeira também à noite, que ela poderia ter uma outra parada dentro de casa. E aí ela precisou fazer uma cirurgia no coração, uma consulta, eu sozinha de novo na cardiologista, porque ele estava, né, nos processos lá da físio, fono e tal, e a médica falou assim, Cláudia, ela precisa operar de urgência. Naquele dia eu perguntei, falei, poxa, Deus me erra? Pô, é o marido, é a filha tá bem, agora tá mal de novo? Que isso, Senhor? Onde o Senhor quer me levar? E a hora que eu perguntei isso, ele falou, num nível muito alto. E fazendo uma aspas aqui, eu sou filha caçula de 6 irmãos, eu fui muito mimada. E tudo que eu sempre quis, eu tive. Quis namorar com o bonitão do bairro, Alexandre, mais velho, namorei, casei, venci. Todos os empregos que eu quis uma promoção, eu tive. Não por desmérito, não, eu me esforcei, eu consegui. Com 23 anos, eu e meu marido, a gente conseguiu um capital de R$1 milhão, os dois juntos, trabalhando, suadinho ali. Trabalho sobre trabalho, só que eu perdi. A gente fez uma decisão errada e perdi R$1 milhão. Só que eu recomecei. E estava recomeçando e a gente reconquistando de novo. E aí, o que eu tirei desse aprendizado? Que talvez se eu não tivesse vivido tudo isso, eu não ia estar aqui hoje. Aí as pessoas às vezes olham hoje, né, meu? Até é difícil segurar um pouco a emoção. Aí fala assim, meu, quando foi a virada de chave? Olha lá, explodiu do nada. Cara, como do nada? Olha a bagagem, olha a experiência, olha o processo que você passou com Deus. Eu acredito assim que quando Deus falar para você assim, ó, isso não é para a morte, isso é para a vida. Ah, então se é para a vida não vai acontecer nada, mas olha essa janela de 7 meses, depois a filha, todo o sofrimento, imagina a estrutura emocional. Olha, meus parabéns pelo teu relacionamento com Deus, que é admirável. Eu tenho vergonha, às vezes, de brigar com Deus por alguma coisa, ver a tua experiência. Eu tenho certeza que cada um que está aqui, que vai ouvir, que vai assistir esse podcast, às vezes nós somos muito ingratos por aquilo que não temos e esquecemos de agradecer por aquilo que Deus tanto nos dá. Sensacional. E aí, hoje estamos nós com a família completa, passando ainda alguns processos, mas o maior de todos, né, que eu podia estar em casa, cuidando das bebês, do Alexandre, Deus vai lá e de 8 representantes, né, em 2020, hoje nós temos 45 representantes na nossa empresa. Quais são os países? Temos representantes em todo o Brasil, por isso que eu estou aqui em São Paulo, Tatuí. Eu nem sabia, gente, que Tatuí tinha no mapa. Olha só, eu estou aqui por conta da Semijoia fazendo esse podcast. Então Deus tinha algo para vocês, acreditem. Não existe coincidência, existe providência. Exato. E hoje nós temos São Paulo, Maranhão, Bahia, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Estados Unidos, Austrália. Já enviamos as nossas peças para Dubai. Detalhe, gente, eu não sei falar nem o what em inglês, tá? Eu não sei falar nada de inglês. E aí eu vejo que, mais uma vez, é o agir de Deus. Ele, enquanto menor você se vê, mais alto o Senhor vai te colocar. Quanto mais dependente você é, mais vitórias você vai ter. Tem luta? Tem. Mas tem vitória? Tem também. E hoje é isso, gratidão, é o que você falou. Gratidão. Qual é a palavra que te define hoje, além da gratidão? Nossa, que difícil. Superação, né? Superação. Superação. Sensacional. E hoje você pode dizer que você vive uma vida normal. Normal, André. E assim, hoje para mim, aquele problema, o marido deixou a pasta de dente aberta, deixou a toalha molhada em cima da cama. Então assim, hoje eu prezo pela paz. Nada disso tira a minha paz. Porque isso não faz sentido. Já pensou? Hoje o teu marido está ali do teu lado, amanhã ele pode não estar. E a sensação, você fez tudo o que você podia? Você deu o seu melhor? Você viveu tudo aquilo que Deus predestinou para você viver? Muitas vezes a gente não vive. Mas é porque Deus não facilita. Não, não é. É porque a gente é ingrato.
Tiago acabou de falar isso, é isso, a gente quer aquilo que a gente não tem e não olha para o que a gente tem. Você hoje ter uma casa, ter um carrinho, ter comida na mesa, ter amigos, e ter Deus, você não precisa ter mais nada. Verdade. Ah, mas por que então você tem 45? Lógico, Deus está mandando 45 representantes. Eu vou aproveitar. Ele está me Claro. dando. Você tem que saber administrar e gerir. Vivendo agora, aproveitando o futuro. Esse é o papel do empreendedor, né, do empresário. Então, eu tô lendo um livro, cara, do Joel J. Joel, tô fazendo propaganda para você aqui, meu. 100% presente chama o livro. E ele cita uma parte do livro, um show de rock, todo mundo com o celular filmando, o vocalista da banda para. Fala, galera, já tem equipe paga para fazer essa filmagem? Eu gostaria que vocês vivessem o agora, vivessem o momento. Porque as redes sociais hoje, você vai jantar, pá, bate uma foto porque você quer postar para que amanhã você enxergue. Ou você olha um post do passado, mas o presente você acaba não vivendo mais. Você não está mais presente em absolutamente nada. No café da manhã com os filhos, no almoço, no jantar, numa brincadeira. Numa viagem, está mais preocupado em fazer foto do que de viver aquele momento, de aproveitar aquele momento. Então esse é um livro sensacional, você estava comentando aí do Projeto Futuro. Faça, porque vai ajudar muita gente. Tem muitos leitores que adoram comer o livro e desfrutar dessa história. A sua experiência vai trazer muita gente para Jesus. Muita gente que acha que conhece Deus, mas não conhece nem de perto. Só de ouvir falar, mas não sabe como que é andar com Ele. E é a melhor escolha. Vamos todo mundo, então, caminhar com Jesus. Quem nunca ouviu, procura ele lá na Bíblia, no Google, ele está em todos os lugares. Mas, sem dúvida, né? Melhor do que ouvir é conhecer. A gente não sabe o dia de amanhã, temos que viver o presente, porque esse é o maior presente de todos, né? É viver o hoje. E bora lá. Legal. Quais são os planos para o futuro, Cláudia? Nossa, eu quero conhecer o mundo. Verdade. Eu quero conhecer o mundo. Eu quero levar esse Jesus para o mundo todo. Eu quero... isso não dá para ficar guardado para você. Legal. E hoje eu entendo, né? Você tem um controle? Não tenho controle de nada. Não tenho. Eu imaginava que eu ia ter no máximo 10 representantes. Eu tenho 45. A gente fez uma... parceria com uma cantora a nível nacional, Raquel Novas, que eu nunca imaginei, poxa, um momento de fama, sabe? Você fala assim, Deus, eu lá de Londrina. Então, assim, Deus, ele é o Deus do infinitamente mais. Então, assim, eu sonho, mas dentro dessa realidade de hoje, sabe? O futuro, realmente, a Deus pertence. O que eu sonho, crio expectativa é isso. Eu quero conhecer o mundo, sabe? Comprar aquele mapa que você vai pintando, Legal. assim. Show de bola. E ver minhas filhas crescerem, né? Expandir a nossa empresa, levar esse propósito diferente do nosso negócio. A próxima visita para Tatuí, a gente faz um podcast sobre o propósito da marca Cláudia Lemos, Semijoias. E tem muito propósito aí por trás disso tudo, e é viver o hoje e o amanhã a Deus pertence. Mas eu quero só aproveitar e fazer um adendo. Então, a marca Cláudia Lemos, ela não é só para você ter um faturamento mensal. Não, não é. Ela é muito mais que semijoia, é um gesto de amor. Os maridos aqui das representantes sabem de cor o slogan, parabéns. Cada coleção que nós criamos, André, tem um propósito. Eu quero levar as mulheres a refletir, e vocês falaram aqui das mídias sociais, a gente comentou um pouquinho, né, agora o Tiago e tal. E eu sou totalmente contrária a essa questão de imposição. Você tem que ser loira porque está na moda. Você tem que emagrecer porque está na moda. Você tem que ser tal porque tem que ser o outro é. Então, assim, isso sobrecarrega, isso cria frustração, isso faz com que a gente se torne cada vez mais ingrato, porque eu vou me olhar no espelho e eu não vou gostar. Hoje eu estou 15 quilos acima do meu peso. Tem pessoa que fala, nossa, o que aconteceu? Você engordou? Engordei, mas estou feliz. Eu sei que eu preciso emagrecer, só que no momento hoje eu tenho outras prioridades.
E isso não me incomoda, não que é legal, né? Você está sobrepeso, você tem que fazer, eu tenho que tomar atitudes práticas sobre isso. Só que eu tenho outras prioridades e eu não vou emagrecer porque alguém está me dizendo que eu vou emagrecer. Emagrecer quando você É, se dispor a emagrecer. E porque eu preciso, eu Exato. entendo isso, mas não por uma imposição. Então, hoje, na Semijoia, eu procuro trazer para as mulheres essa leveza. Qualquer pessoa pode ficar mais bonita, mais arrumada, sendo você. Então, às vezes, as meninas mandam para mim da equipe, ai, vamos fazer esse brinco, porque todo mundo está usando. Não, gente, não é todo mundo. Nós temos uma identidade. Você tem que saber quem você é. E Deus foi se revelando para mim dessa forma, porque eu nunca imaginei que eu ia vir aqui para São Paulo fazer um evento e ter 80 pessoas nesse evento, e essas pessoas, uau, São Paulo, meu, a capital de tudo. Quem sou eu? Estou vindo lá do interior. Mas porque existem pessoas que pensam como nós, elas querem ser elas precisam viver essa liberdade. Então, hoje, cada coleção tem um propósito, cada uma delas. E cada peça que a pessoa adquire, usa, meu, ela sente, a gente recebe testemunho disso. E eu não fico batendo na tecla, sabe? Você vai sentir isso. Não, a pessoa sente, porque é o que acontece, é o propósito que está por trás disso. Né? Existe uma unção e ela contagia. E é incrível. Legal. Esse lance das pessoas cuidar da vida, a gente tem um colega em comum, não vou dizer amigo, porque não é tão próximo, né? Que tem um bordão, um jargão, que é o vá cuidar da sua vida. Então, tem até uma pulseira desse camarada nosso aí. Um abraço para ele que um dia vai nos assistir. Bom, galera, estamos chegando ao fim de mais um podcast. Acho que esse foi animal, hein, velho? Puta merda, muito emocionante. Eu acho que no dicionário a palavra guerreira deve estar a foto sua lá. Ó. Deve estar sua foto lá, Cláudia, certeza. Deve estar assim, guerreira, deve estar a foto da Cláudia para definir a palavra. Meu Deus. Legal. Cláudia, diga aí, como é que as pessoas te localizam nas redes sociais? Eu sei que você falou que está um pouco se espelhando, puxando. Não, mas tem quem trabalha para nós, né? Não faz, mas eu. A gente precisa dela, né? Cláudia Lemos Semijoia, tem o nosso site também, www.claudialemos.com.br, Facebook, Cláudia Lemos Semijoia, tá lá. Legal. E daí o lançamento, alguma coleção nova, qual coleção você está hoje com a equipe? Nós estamos encerrando a coleção Marias. É um acróstico, né, que remete às características que nós, mulheres, precisamos ter, o propósito que Deus nos criou para ser mansa, amável, radiante, íntegra, admirável e submissa. Olha, tudo que a minha esposa é. Aí, quem não é, compra a coleção inteira, gente. Pode, né? E agora, para o final do ano, a gente está uma coleção assim incrível, veio direto do céu para as nossas vidas. Não posso falar muito dela, mas olha, tá gerando a expectativa. Acompanhe lá, galera. Vai sim, gente. E assim, as nossas semijoias são diferentes de tudo que tem no mercado hoje, desde a qualidade aos modelos, a forma do atendimento, essa forma de vida real mesmo, sabe? Às vezes uma cliente me chama à noite, eu respondo, eu estou falando com você, tá? E aí tem gente que fala assim, mãe, mas você só está trabalhando. Não, a hora que eu não quero trabalhar, eu também não trabalho. Se eu quiser fazer da segunda-feira um domingo, eu faço. Eu posso trabalhar com as minhas bebês no colo, eu posso trabalhar ali respondendo, mas estou lá no shopping passeando, na praia. Então, assim, empreender dá essa liberdade para nós, né, Tiago? É algo, assim, extraordinário. Eu acho que Deus criou todo mundo para ser empreendedor, só que a gente não largou do tempo da escravidão, entendeu? Todo mundo tem criatividade, proatividade, discernimento. Você fazer um bolo e você vender, você está empreendendo. Isso é verdade. Né? Então, é muito legal, se liga nisso também. Às vezes você é um empreendedor aí, está assistindo isso, mas nunca teve coragem, tenha coragem, coloque Deus à frente de tudo, que, olha, coisas grandiosas vão acontecer. A pessoa não fala inglês, tem 2 representantes nos Estados Unidos. Tem que ter o pontapé inicial, porque Deus só dá a semente para quem quer semear. Exatamente. Então, existe um ditado popular que o sol vem para todos, mas a sombra é para quem planta. E aí você vai ter a sua sombrinha lá, que é a tua árvorezinha. Exatamente. Pô, legal. Mais um agradecimento aí a Eco Decor. Papel de parede que quase chorou, segura coração.
legal. E Tá onde é até o nosso logo aqui também, já tá todo emocionado. Cara. Tá com a língua do pra céu. fora até. André, e como é que as pessoas localizam o podcast Virado no Girai? Quais são as nossas redes sociais? Virado no Girai tá no Instagram, é só você procurar lá, @Virado no Girai PDC. No YouTube, então, nós temos esse canal no qual você está assistindo agora, neste momento. Nós estamos prometendo o canal de cortes, aí nós estamos nos preparando, a equipe aqui se concentrando para poder disponibilizar, mas logo, logo vai estar nos trinks. É isso aí. Cláudia, muito obrigado pela sua participação. Foi sensacional. Você agregou um valor assim absurdo. Eu acho que foi tudo que eu ouvi de melhor hoje. Foi o seu testemunho, muito bom. E tenho certeza que as pessoas que nos ouviram também vão ser impactadas por esse momento que você compartilhou conosco. Amém. Queria dizer que esse podcast, na verdade, quando a gente começou ele, nós tínhamos uma intenção nele, de trazer histórias de pessoas que elas possam edificar as outras pessoas, edificar o próximo. E eu queria te agradecer, porque hoje, não só hoje, como já tivemos alguns outros tempos juntos e eu já conheci a sua história, eu já chorei já uma vez, chorei hoje, antes de começar, chorei aqui. Mas você me edifica muito. Você é uma mulher incrível, uma mulher de Deus. O Alexandre é um homem incrível, um homem de Deus. E obrigado. Obrigado por você dizer sim. Obrigado pelo que você carrega, pelo seu testemunho. E eu acredito que ainda Deus tem muito para você. Que Deus vai levar você ainda a lugares muito mais altos. Tenho certeza disso. Porque o que Ele fez na sua vida assim, sem lindo, palavras. né? É incrível. Obrigado vocês pela oportunidade, direto de Foz do Iguaçu para Tatuí, ou para o mundo, né? Obrigada, foi um tempo muito precioso, muito bom estreitar esse relacionamento, Com né? certeza. Você viajar com propósito e alcançar um bem maior. Legal. Isso era uma viagem de negócios, mas é negócios de Deus. Para mim era só negócio, mas para ele era negócio de Deus. Então, obrigado por essa oportunidade. Foi muito bom esse tempo aqui com vocês. E já queremos a parte 2, né? Já queremos já isso trazer aí. a Cláudia na próxima vinda para Tatuí, Isso aí, a já gente vai falar dos esquematizar. negócios, Daí a das gente vai começar evoluções. a entrar no... Eu quero deixar um detalhe, eu não chorei, foi um cisco que caiu no olho, e daí deu aquela incomodada, porque eu não choro com tanta facilidade assim. Até em inauguração de supermercado. Hã? Cláudia e Alexandre. Sim, É incrível. Quem sabe aí numa próxima oportunidade. sim. Muito obrigado, Cláudio, mais uma Obrigada. vez. Foi um prazer estar com você. É isso aí. Gente, muito Valeu, obrigado galera. mais uma vez que assistiu. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau.